Olá, programa de entrevista TV Web Luz está de volta e o tema de hoje é perfeição, imperfeição, o caminho do meio. E para falar sobre esse assunto, sobre essa perfeição que o ser humano vive buscando, temos como convidado Fernando Fernandes Neto, psicólogo clínico e professor universitário. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo à TV Web Luz. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e acho o trabalho de vocês um trabalho muito importante em termos de divulgação da doutrina, nesses momentos tão difíceis que o mundo tem passado e a contribuição que vocês estão dando é importante demais. Fernando, fala pra gente sobre a perfeição. Como em busca dessa perfeição, como encontrar a perfeição? Então, eu também gostaria de saber. Mas vamos lá. Veja, essa questão da perfeição, eu tenho feito algumas palestras e me surgiu porque uma vez, assim, um encontro espírita, até de Uzi, Udi, essas coisas todas, né? Alguém falou que o objetivo deles era ser perfeito. Aí eu falei, mas não é o meu objetivo. Eu fiquei meio assim, sabe? Mas meu objetivo não é ser perfeito. O meu objetivo é me tornar uma pessoa melhor. A perfeição é algo daqui a muito tempo. Enquanto eu não sou perfeito, se é que um dia eu vou chegar a ser perfeito, eu gostaria de me tornar uma pessoa melhor. Aí eu lembrei das palavras dos espíritos por Allan Kardec. Conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para lidar com as suas más inclinações. Ou seja, o espírita não é uma criatura pronta, perfeita, mas é alguém que busca ultrapassar, sabe, o seu egoísmo, o seu orgulho, as suas más tendências. Então é importante isso, sabe? Reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para lidar com suas más inclinações. Esse é o processo que mostra para a gente que a perfeição é um processo no qual as pessoas vão buscando ampliar sua consciência, aprender. E cada vez mais essas pessoas podem dizer que são pessoas melhores, seres humanos melhores. Eu acredito nisso. E a imperfeição seria esse impasse para essa perfeição, para esse crescimento. São as dificuldades, a teimosia e o egoísmo? Olha, eu acho que a imperfeição é o nosso grande professor em tudo. Quando você vai andar de bicicleta, você aprende pela imperfeição. A dor, o sofrimento, o próprio orgulho e o próprio egoísmo, quando eles são elaborados, faz com que a gente possa nos tornar melhores, pessoas melhores. Então eu vejo a imperfeição como uma condição espiritual do nosso momento. E através dessa condição de imperfeição, eu vou superando situações e vou chegando a me tornar alguém com uma consciência mais ampla. Não ser perfeito, mas alguém que aprendeu. Então a questão é superar e aprender. Fernando, o que Jesus quis dizer quando ele disse, sedes perfeito? Eu acho que o Cristo foi de uma sacada incrível. Ele percebeu que aquelas criaturas eram muito endurecidas. Não teriam um alcance, uma sensibilidade, mas precisavam de um modelo. Então o que ele quis dizer foi o seguinte, sejam pessoas melhores, sejam menos egoístas, sejam menos orgulhosos, menos apegados. Então ele diz, o reino do meu Pai é um reino onde as pessoas, para entrarem, têm que se despir de todos esses vícios, essa condição inferior. Então foi muito legal que naquela época ele tenha falado isso. Isso mobilizou as pessoas. Essa perfeição não é então interna, ela não é orgulhosa. É uma perfeição onde você tem que olhar para si, para o próximo, ou primeiro para si? Eu acho que a gente tem que olhar para os dois lados simultaneamente. Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu tenho que olhar para o outro e para mim o tempo todo. Porque a partir daí eu vou caminhando de uma forma mais consciente. Sabe? É importante que você, a cada dia,
comece a perceber o que a vida trouxe para mim. Foi um presente? Foram pessoas novas, novos conhecimentos? Ou foi a dor? Ou foi um problema? Então, eu acho que é toda uma situação de aprendizagem. Essa perfeição, como consegui-la? Eu Ela tem um trabalho moral? Olha, veja bem, a doutrina espírita é uma doutrina ética. O que é uma doutrina ética? Doutrina ética é uma doutrina que busca sempre um aspecto moral diferenciado, em que as pessoas aprendam a ser melhores. Tá? Então, veja, quando diz sede perfeitos, eu acho que a gente tem que buscar na gente a reflexão. E no dia a dia, não é em grandes coisas, nas pequenas coisas, se a gente conseguir olhar para essas pequenas coisas e dizer, espera aí, o que está acontecendo? Eu acho que essas pequenas coisas podem ter uma grande lição, que é o que os espíritos colocam. Se a gente vê André Luiz, se você vê vários livros do Chico Xavier, eles mostram para a gente as mensagens a partir de coisas pequenas, que não são tão pequenas. E, veja bem, onde que a gente tropeça mais? As chamadas coisas pequenas. Logo, as coisas pequenas não são tão pequenas. Entendeu? Então vejo que o processo chamado de perfeição é um processo de aprendizagem. E a imperfeição, ela vai regulando esse processo. Ele vai mostrando para a gente, dando feedback, dizendo, não é por aí, cuidado, onde você vai, de novo. Então eu acho que são duas polaridades que geram um caminho do meio. Esse caminho do meio é o movimento. E cada um tem seu próprio caminho do meio. Quando Paulo recebeu de Jesus a sua iluminação, aquele foi o caminho do meio dele. Quer dizer, abriu o seu coração. Quando Buda saiu da sua casa e percebeu a miséria, a dor e a doença, abriu a compaixão. Então, o que eu chamo de caminho do meio é quando essas duas forças se encontram e abrem o nosso próprio caminho. É o despertar. É o despertar a partir do desapego. Quando eu consigo desapegar das situações inferiores, eu entro num processo diferenciado. Fernando, em que momento se percebe essa necessidade de encontrar essa perfeição, de ir em busca dessa perfeição? Então, eu diria que não existe um momento generalizado. Eu acho que cada um tem o seu momento, porque esse processo depende da consciência, depende do grau de adiantamento do espírito, das experiências que esse espírito teve. Então, não existe um momento. O momento está no despertar dessa criatura para novos valores. Eu acho que isso é importante. O conhecimento da doutrina espírita, ela ajuda, amplia os pensamentos e ajuda na necessidade desse caminho? O conhecimento e a prática. Porque o conhecimento da doutrina sem a prática é vazio. Você não sai do lugar. Tem muita gente que já leu todos os livros espíritas e não saiu do lugar. E tem gente que não leu nada, né? Também não saiu do lugar. Porque você tem que, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então é importante. Todo esse repertório espírita que a gente tem recebido, gente, é uma bênção. Há mais de 100 anos a gente tem recebido joias, sabe? Desde a Revista Espírita, os livros do André Luiz, do Emmanuel, sabe? É incrível. Então, ninguém pode dizer que não tem recurso, em termos, assim, de experiência, de mensagens, de assistência. Então, a doutrina espírita é uma bênção, porque ela abre para a gente N possibilidades de crescimento, de formas de melhorar, de transformar. É muito importante nesse ponto. Ela não é dogmática. Ela nos chama a crescer, a superar. Isso é importante. A felicidade, ao encontrar essa perfeição, saber a necessidade das mudanças, a importância dessa mudança, ele está indo em busca também dessa felicidade? Então, sabe, fico pensando, uma criança pequena, às vezes ela é feliz com situações tão, vamos dizer assim, que você nem imagina, mesmo um animalzinho, né? Então, eu acho que
O que você fala da felicidade, de novo, felicidade é quando você está bem, quando você está equilibrado. Então, estar bem, estar equilibrado, sentir a esperança, sentir que você está protegido pela espiritualidade, eu acho que é algo muito importante. O grupo espírita, ele também tem uma função importante, que é assim, a função de pertencer a uma instituição em que as pessoas te acolhem, em que as pessoas te ajudam a pensar, a viver. Então, nesse ponto, eu acho que é importante, sim. E ela ajuda a olhar o próximo, a olhar a sociedade com mais paciência e tolerância? Depende. Eu acho que, infelizmente, a instituição espírita, ela pode ajudar ou desajudar. Tem muita instituição espírita que, infelizmente, elas não estão muito ligadas no processo de crescimento, mas está na questão do poder, da vaidade, do orgulho. Então, eu acho que esse tipo de instituição, ela não sai da imperfeição, porque o Allan Kardec colocou que a imperfeição está ligada ao egoísmo e ao orgulho. Então, gente, a casa espírita tem que ser uma casa. Casa significa morada. Morada significa o lugar onde eu me sinto bem, onde eu reencontro amigos espirituais e amigos de outras vidas e amigos dessa vida. Então, eu acho que a casa espírita, ela tem que ter, vamos dizer assim, uma situação em que as pessoas possam comungar esse sentimento de alegria, de crescer junto e de refletir junto. Fernando, como em busca dessa perfeição com tantas dificuldades, dores e sofrimento? Olha, na verdade, a gente vai falar um pouco do Buda, né? O Buda, quando colocou a questão do desapego, ele quis dizer, quanto mais ligado e apegado às coisas materiais, às coisas menores, maior a dor. Quanto mais você consegue transcender, minimizar essas coisas chamadas materiais, que são importantes, menos a dor. Então a dor está ligada ao meu processo de apego. Quanto mais apegado às coisas ou situações que eu acho que são importantes, maior o sofrimento. O Chico Xavier, ele não tinha esse problema, porque era uma criatura desapegada. O apego dele era a espiritualidade, a missão dele. Você está entendendo? Os espíritos de luz não sofrem, porque eles não estão apegados às nossas fraquezas, essas pequenas coisas que a gente vive e gira em torno. Então a dor vem justamente da nossa imperfeição. Isso se explica o sofrimento de tantos espíritos desencarnados hoje, devido a essa imperfeição, esse egoísmo e vaidade? Boa pergunta. De novo, vamos pegar o André Luiz, Somente no Nosso Lar, no livro Libertação. Ele mostra assim, o quanto a nossa mente, ela cria um campo de energia e de vivência. E que espíritos que desencarnaram na imperfeição, no orgulho e na vaidade, esses espíritos criaram um campo muito negativo, que na verdade é um processo de aprendizagem. E espíritos que, aproveitando essa encarnação, foram se desapegando, fizeram a caridade, se instruíram, esses espíritos, eles têm um nível elevado. São os chamados espíritos de luz. Eles estão bem. Você pode até dizer que eles estão mais próximos do que se chama de perfeição. Que a perfeição pode também ser chamada de equilíbrio, harmonia, amor. Você entendeu? O encontro da perfeição com a imperfeição é o que leva a esse caminho do meio. No nosso nível, a gente nunca tem que esquecer, nós estamos no mundo de provas e expiação. No nosso mundo, a perfeição e a imperfeição estão num jogo. E o resultado desse jogo é a evolução. Em mundos mais assim, superiores, mundos superiores, não tem esse jogo. O aspecto da transformação, da perfeição, ele é mais evidente. Mas no nosso mundo, eu acho que pelo menos 90% são de situações onde a imperfeição, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade,
falam mais forte, gerando doenças, inclusive. Tá. Falando dessas doenças, consequências da falta dessa perfeição, é isso? De ir em busca disso, de querer mudar da teimosia e do egoísmo? Olha, o ser humano é um ser complexo. Esse ser humano, ele tem, é como se estivesse em rede. O corpo, a mente, o espírito. Então, o que acontece? O que acontece no meu espírito reflete no corpo e reflete em outras áreas do meu ser. Então, veja, quando eu carrego o egoísmo, o apego, isso vem do espírito. O meu corpo se ressente de tudo isso. Então, muitas doenças, chamadas psicossomáticas, ou doenças fisiológicas, mesmo como a gente está acostumado a ver, elas têm por origem esse processo de desequilíbrio. Você pode chamar a imperfeição de desequilíbrio. Tá? Então, veja, criaturas extremamente maldosas, criaturas muito egoístas, no fundo, são pessoas doentes, desequilibradas, em vários níveis. Perfeito. Fernando, estamos terminando o nosso programa de entrevista. Agradecemos. Quer deixar um recado, uma mensagem? Fique à vontade. Olha, gente, passou tão rápido. Foi uma experiência super importante, porque à medida que eu converso com vocês, eu converso comigo também. E à medida que eu falo para vocês, para você e para todo mundo que está ouvindo a gente e vendo, é uma forma de eu estar pensando sobre como é que vai o meu processo de transformação, de melhora. Eu gostaria de terminar com aquela frase: conhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para lidar com suas más inclinações. E veja, não vamos ser falsos, perfeitos. Ou seja, tem gente que é perfeito por fora, sabe? Isso é um aspecto falso. Vamos ser humanos, verdadeiros e buscar alguma coisa melhor. Seres humanos melhores. Não somos santos ainda. Ainda? Quem sabe um dia, né? Olha a minha pretensão, né? Em busca dessa perfeição, né? Perfeição é equilíbrio, perfeição é alegria, perfeição é amor. E a gente sabe pelos espíritos superiores, sei que acabou o tempo, que quando você chega no nível de amorosidade, de bondade e de inteligência, é uma forma de perfeição. Fernando, obrigada pela entrevista, obrigada pelo convite. TV Web Luz termina mais um programa de entrevista. Se você quiser fazer mais perguntas, trazer sugestões, aqui está, acesse o nosso site, aliás, clique nesse link aqui e mande a sua pergunta. Até uma próxima entrevista.